que eu tinha muito na minha cabeça que eu era mãe, eu era esposa, eu era profissional. Mas quem era a Fabiana, né? Isso, sei lá, muito mais de 10 anos atrás. Mas descobrir quem é a Fabiana é que faz a diferença, não é? Porque aí é libertador, aí eu tô vivendo de acordo com a minha essência. Mas realmente dá medo, porque você tem que desconstruir toda aquela papel que você tinha. E depois, quem que eu vou ser? E agora, o que eu gosto? Né? O que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer. Então, é um processo que é dolorido. É dolorido, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque descobrir quem a gente é, eu acho que é um dos presentes mais poderosos que a gente pode se dar. Sem dúvida, sem dúvida. Mas por isso tens que querer, não é? Tens de subjugar. E muitas vezes é um processo sozinho, né? Então, assim, estar com alguém pode trazer uma segurança, né? E se a gente conseguir estar com alguém e ainda evoluir nesse processo de se conhecer, o que a gente gosta, o que é importante, ótimo. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente perde o brilho porque a gente perde a identidade e vira uma identidade única ali. Né? Então, esse é o nosso desafio. E aí, você já ficou com alguém por medo de ficar sozinha? Já fiquei com alguém por medo de ficar sozinha. Eu acho que de alguma forma estive sempre com alguém por medo de ficar sozinha, Fabiana. Com toda a sinceridade. Hoje consigo dizer que provavelmente a minha escolha a ter uma relação futura não é por medo, é por amor. Amor esse que eu descobri que podia sentir e que sinto por alguém, não é? Mas foi preciso passar por isto tudo para perceber que aquilo era amor. Porque até então eu considerei que fosse necessidade. Porque era assim, né? O meu modus operandi era eu preciso ter alguém. Claro que isto são tudo escolhas muito inconscientes. Não é algo que tu verbalizas e acontece. É inconscientemente, por isso te permites a relações menos vantajosas no sentido de partilha, de ser uma relação equilibrada, não é? Houve escolhas que eu fiz em que eu sentia que eu estava ali a agradar. E a pessoa só me dava as migalhas e eu permitia essas migalhas, porque antes as migalhas do que nada. Ok? E quando efetivamente numa relação que foi a minha última relação há algo diferente e que eu de certa forma não sei lidar com isso e rejeito, eu passo por este processo todo, todas estas dores, este turbilhão de emoções, eu digo ok, isto é amor. Eu aqui consigo identificar, porque eu não sabia, ou seja, eu não tinha conhecimento para perceber que tipo de amores é que fui tendo. E esta última relação que tive fez-me perceber isso, ok, isto é amor. Quando é que caiu a ficha, assim, que isso era um padrão, que se repetia? Como é que teve alguma situação? Ou de repente você viu, porque às vezes a gente lê um livro, vê um filme, ou até mesmo no processo terapêutico, né? Então, assim, quando é que foi que você falou, não, peraí, isso aqui tá errado? Eu acho que de certa forma foi com ajuda do processo terapêutico. Fiz terapia e nas conversas, nos diálogos, né? Na partilha da minha história, houve ali uma percepção de que, ok, eu escolho sempre por medo. Eu escolho ficar por medo. Eu não ponho limites, eu aceito aquilo que me estão a dar, porque sempre foi assim. Estamos a falar de relações amorosas, mas também era assim nas relações de amizade, sejam elas quais forem. Eu permitia-me sempre, vou ficar aqui. E quando eu tentava insurgir, eu era vista com outros olhos. Você dava mais do que você recebia, é isso? Sim. Ou seja, de alguma forma eu permitia-me receber aquilo que me davam, sem questionar. Tá. Fosse pouco ou fosse muito, e de que forma fosse. Aceitar? Aceitava. Tá. Sem questionar. Tá. Então você sente que você, pelo menos antes, né, dava mais do que recebia. Então é aquele papel do salvador? Por aí, sim. Tá. Sim, sem dúvida. A minha necessidade de salvar o outro para me sentir salva. Para se sentir bem, né? Exatamente, sim. Útil. Tá. Para me sentir útil. E às vezes a gente conta umas mentiras pra gente, né? Tipo, sabotagem, né? Assim, é bom esse salvador, porque eu sou uma pessoa boa, eu consigo ajudar o outro, não é? E aí você equilibrou essa
Ou de vez em quando você tem que prestar atenção nesse Salvador, ele vem com força? Como é que é? Já não vem com tanta força, é um facto. Mas vem, ainda existe em mim, é normal, porque foram muitos anos, né, nesta personagem, mas hoje já consigo perceber se estou a agir por medo ou por amor. E já faço uma escolha diferente baseada nessa minha consciência. Faz toda a diferença, né? Toda a diferença, Fabiana. Porque a sensação está na gente. Sem dúvida. Não é? Será que, às vezes, não é o outro que está pedindo para ser... Claro que é confortável para a pessoa, não é? Para todo Salvador tem uma vítima. Certo. Não é? Senão nem sequer não existia o Salvador, não é? Não precisava, né? Mas é confortável. E aí, como é que você percebeu nesse processo que isso não estava te fazendo bem? E este processo, de alguma forma, começou na relação com a minha mãe. Tá. E depois eu transpus isto para as relações amorosas e também para as relações de amizade. Eu senti que a minha mãe estava sempre muito no papel de vítima. Pela vida que passou, pela forma como ela se comportava com as pessoas, e eu de alguma forma criticava a minha mãe. Neste meu processo de evolução, houve aqui muito trabalho do meu feminino também, em relação à minha mãe, que hoje dou graças a Deus por tê-lo feito, que me fez abrir portas e ter uma consciência muito mais clara. E foi difícil porque eu criticava muito a minha mãe, porque achava que ela era estava sempre muito disposta a ajudar o outro, sempre muito simpática, demasiado disponível, ou seja, e eu fazia o mesmo. Não é? Isto é controvérsia, é dizer, eu critico a minha mãe, mas depois eu sou igual. E eu dizia, mãe, não temos que agradar toda a gente, mãe, nós não temos que estar ao serviço das pessoas. Ou seja, era quase como se eu estivesse a falar para mim, mas dizia isto à minha mãe. Só que a minha mãe tem 76 anos, não é? Portanto, dali já não vai, nada vai mudar, mas eu posso mudar ainda. Eu posso olhar e dizer assim, ok, vou-te respeitar a ti, mãe, porque foi estas escolhas que tu fizeste na tua vida e és feliz na tua escolha, mas se eu não gosto dessa escolha, eu vou fazer diferente. Eu hoje posso fazer diferente, então eu não tenho que agradar. Eu tenho que estar em verdade comigo própria, somente. Porque é isso que me vai, de alguma forma, permitir estar em verdade com os outros. Você trouxe um tema muito importante, que você falou que é uma contradição, né? Mas isso é a projeção, né? Exato. Isso é a projeção, porque assim, a projeção é uma crença de que está fora alguma coisa, tem alguma coisa errada lá fora. Eu não gosto muito de usar o termo errado, porque eu acho que não tem certo e errado, né? Tem aquilo que faz bem e aquilo que faz mal pra gente. Tem consequências, tudo tem consequências, mas a projeção é quando eu não consigo, é um mecanismo de defesa, né? Não consigo enxergar em mim aquilo, porque dói muito, é muito dolorido para enxergar que eu tenho isso em mim, então é muito mais fácil eu olhar para o outro e falar, você, né? Como você disse, mãe, não precisa agradar todo mundo, mas no fundo eu fazia igual. Não é? Então, esse processo de observar é muito importante, não é? Demasiado. E às vezes você precisa da ajuda de alguém, né, de um processo terapêutico, por exemplo, para enxergar o quanto você está fazendo igual. E muitas vezes o fato de não querer fazer igual, falar, eu percebo isso, né? Eu não quero ser igual à minha mãe, eu não quero ser igual ao meu pai. Aí, claro que não igualzinho, mas se a gente for ver na essência, aquilo está acontecendo. É porque quando o nosso modelo é sempre o externo, é um problema. Se eu quero ser igual à minha mãe ou se eu não quero ser igual à minha mãe, o meu modelo não sou eu, não é? Então, talvez o nosso caminho seja encontrar o nosso eu. Sem dúvida. E é nessa busca do eu que tu consegues depois... E você trouxe a sua mãe e hoje você é mãe de um casal, né? Valentim, então, da Alice. Né? E como é que é para você? Mudou alguma coisa depois que você se tornou mãe? A relação com a sua mãe mudou depois que você se tornou mãe? Não mudou logo, porque eu ainda estava nessa fase processual, não é? Nesta redescoberta e relembrar-me quem é a Teresa, mas veio a mudar consecutivamente, nomeadamente porque havia coisas que os meus filhos repetiam, ações com a minha mãe que eu também fazia. Disse, não, para já, não vou permitir isto, porque eu sei que estou errada. Eu não vou permitir que os meus filhos façam o mesmo que eu fiz. Portanto, eu estava naquele momento a ser externo para eles. Eles viam-me falar com a minha mãe de alguma forma, de determinada forma, menos certa, e eles replicavam isso. Não, já sei, já tenho informação, eu já sei que isto não é o certo, não é a melhor atitude a fazer. E eu pensei, então vou ser eu
a ter que fazer diferente. Nossa, mas você foi bem consciente, né? Porque muitas vezes a gente faz assim, onde você aprendeu a falar assim? Onde você aprendeu a fazer isso? Exato. E na verdade só está copiando um modelo. Mas só consegui né? ter essa consciência, essa clareza por este processo todo, não é? Por ajuda terapêutica e por aí adiante. E eu disse, não, isto não se vai replicar na nossa vida porque eu já sei de onde é que isto vem. Então, dizia-lhes, não, vocês não podem, têm que respeitar a vossa avó, não podem falar assim com a vossa avó. Ou que um ou outro me dizia, mas tu falas. Esse é um tapa na cara. E aqui, ok, Teresa aprende. Teresa aprende, faz diferença. Então, pouco e pouco, eles tiveram uma atitude também diferente com a avó, mais carinhosos, mais conscientes, mais uma linguagem diferente e de alguma forma mais amorosos e calorosos com ela, que é o que a minha mãe precisa, efetivamente, é de amor e calor e de abraço e de tudo aquilo que o ser humano precisa, não é? E os meus filhos hoje em dia olham para a avó Gunde com respeito, com admiração, já sabem da história, porque eu permiti também contar-lhes a história da minha mãe, né? Tudo o que ela passou, enquanto mãe, enquanto mulher, para eles conseguirem dar valor e também reconhecerem-na enquanto mulher e avó, né? Que faz parte da linhagem deles.